Bom, mais uma vez estamos aqui na IDE Lazarus, uma IDE muito semelhante ao Delphi aí, muito boa para programar, totalmente gratuita. Então, aonde eu criei esse pequeno projetinho aqui para poder gravar esse vídeo, pessoal, e explicar o que eu pretendo explicar nesse vídeo, que é a classe Canvas, utilizando o método aqui Rectangle, que é o método dentro da classe Canvas, que permite desenhar aqui no caso um retângulo. Essa classe Canvas, obviamente ela serve para desenho, para gráficos, para desenhos em geral, e ela possibilita o desenho, né? Propicia o desenho aí em componentes como o Form, o T-Panel, T-Paintbox, e a gente pode desenhar figuras geométricas, por exemplo, retângulos, quadrados, triângulos, linhas, gráficos. Dá para fazer até plotagem de gráficos, por incrível que pareça, com essa classe, né? Então, eu vou desenhar no Form e um retângulo e vou explicar aqui para que serve cada parâmetro dessa procedure aqui. Na verdade, é uma procedure, né? Então, tá aqui, ó. Se a gente pegar aqui no Lazarus, aqui está a procedure, né? Eu botei como comentário aqui, ela vem assim, ó. Ela coloca aqui os parâmetros x1, x1, y1, x2, y2. São, obviamente aqui se a gente bater aqui um Ctrl Space, essa procedure, são 4 parâmetros, né? Todos do tipo inteiro, né? São variáveis que recebem números inteiros, né? Então no projeto aqui, para facilitar, eu substituí, né, esses parâmetros por spins, né? Aqui, ó, são edits com números inteiros, né? Aí não precisa estar convertendo string em número. Apenas eu fiz esse projeto aqui para poder, né, explicar aí como essa classe funciona e como funciona estes parâmetros. Então, como eu disse, eu coloquei aqui 4 spins, né? Está aqui, se eu não me engano, na guia MISC do Lazarus. Ó, tem o spin edit aqui e o spin float edit, né? Que aí são números reais e aqui números inteiros, né? Bom, então vamos lá. Eu já coloquei aqui nesse botão do meio os parâmetros, os números corretos, para que seja desenhado um retângulo exatamente nessa posição aqui, ó, quase no meio do formulário, né? Então vou clicar aqui, vou clicar em pintar e pronto. Como um passe de mágica, eu acabei de desenhar um retângulo utilizando a classe aqui Canvas, né? Intuitivamente dá para observar que inserindo um número inteiro em cada um desses parâmetros separados por vírgula, vai fazer alguma coisa, né? Vai desenhar alguma coisa no formulário, né? Vai desenhar um retângulo, né? Mas de que forma que isso acontece? Vocês estão vendo aqui, ó, eu fiz uma linha azul aqui representando x1, o parâmetro x1, primeiro parâmetro. Eu fiz uma outra linha na vertical representando o parâmetro y1. E eu fiz aqui mais 2 linhas. Uma representando o parâmetro x2, aqui, nessa linha aqui. E a última linha na vertical também, representando o parâmetro y2. E essa régua aqui, pessoal, ela vai servir, essa aqui é uma régua de pixels, certo? Então ela vai servir para medir a distância em pixels deste componente, deste retângulo, né, em relação ao form. Esses 2 parâmetros aqui, x1 e y1, eles se referem, canto superior esquerdo do componente que eu desenhei, no caso um retângulo, né? Lembrando que isso para outros componentes, como elipse, isso pode mudar um pouco, mas, enfim, a ideia, o importante é pegar o raciocínio. A ideia é muito parecida. A referência x1 é aqui, canto superior esquerdo, e y1 é aqui, ó. Já coloquei essa linha aqui, né? Fazendo referência
essa linha faz referência a essa parte aqui de cima do triângulo, e essa linha faz referência a essa parte aqui, né, lateral, essa borda lateral aqui deste retângulo, melhor, né? Acho que eu falei anterior triângulo, deste retângulo. Assim, se percebe que o Y2, ele está fazendo referência à parte ao lado direito inferior, canto direito inferior do retângulo. Então, essa linha faz referência aqui, a essa parte aqui do triângulo, e essa linha aqui x2, essa linha y2, né? Eu não falei ali, y2 aqui e x2 aqui. Mas muito bem, como isso funciona? Como essa procedura atua para desenhar aí um retângulo, né? Pessoal, nós temos o nosso padrão cartesiano, que é aquele gráfico XY, né? Que é uma linha vertical e embaixo uma linha horizontal, né? Então nós temos X e Y, né? Aqui a mesma coisa, porém esse gráfico cartesiano ele é invertido. Vejam que ele está de cabeça para baixo, se comparado com o gráfico cartesiano nosso, né? Tradicional, onde essa linha aí ela é aqui embaixo. Então aqui o que muda é que o X ele vai continuar crescendo, ele cresce para a direita e obviamente diminui para a esquerda. A diferença principal é o Y que vai aumentar para baixo. E no padrão cartesiano normal, ele aumenta para cima. Aqui o Y vai aumentar para baixo. Então isso confunde um pouquinho. Então eu vou dar uma praticada aqui, já vocês irão entender o que eu estou falando. Vejam, no parâmetro x1 foi inserido 310. Então eu disse para vocês que a referência do x1 e y1 é o canto superior esquerdo. Então vamos comprovar isso, vamos ver se é mesmo, se o programa fez exatamente isso. Parâmetro x1, 310. Então aonde é o x1? É aqui, ó. Essa linha aqui é o x1. Ó. Então essa linha representa essa parte de cima aqui do retângulo. E aqui no meio, pessoal, ó, aqui ó, nesse ponto do form é o ponto zero. Todo gráfico cartesiano tem um ponto zero. Como eu coloquei aqui no parâmetro x1 310, eu vou colocar a régua aqui de pixels para comprovar, né? Eu colocando a régua aqui, é a mesma coisa que eu colocar aqui no ponto zero. Ó. Eu estou medindo esta linha aqui x, essa linha do gráfico aqui, essa referência do gráfico, lá no ponto zero. Então eu só vou botar aqui em cima do retângulo para facilitar, né? Então, como foi determinado 310 pixels de distância do x, e o x a gente sabe que é o canto superior esquerdo aqui, eu vou posicionar a régua no sentido horizontal, no sentido do x, e eu vou medir aqui, ó. Posicionei aqui, da borda do form até a borda do retângulo, eu tenho exatamente 310 pixels. Como vocês estão vendo aqui, a régua, cada espaço aqui é 10, né? Ó, 10, 20, 30, 40, 50 pixels. 100 pixels, 150 pixels. Então aqui, ó, 300, 310. Até não está bem posicionado aqui, ó. Botar o zero bem em cima aqui, ó. Estão vendo aqui? Exatamente 300 pixels no parâmetro 1. Aqui, ó, x1, ó. Certo? Levando em consideração o lado superior esquerdo, né, conforme eu falei, e o ponto zero aqui, ó, que é a borda de cima e a borda de baixo, ponto zero. E aproveitando a posição da régua, nós temos o parâmetro x2, também, que é esta linha aqui de baixo. Ó. Ele tem como referência o canto inferior direito do componente. Essa é a diferença. São duas referências aqui, pessoal. Então, x1 e y1 tem como referência o canto superior esquerdo e x2 e y2 tem como referência em distância, né, o ponto inferior direito. Por isso aqui essas duas linhas aqui, y2 e aqui x2. Medindo aqui x2, quanto nós colocamos? 600 pixels, né? Lembrando, até eu vou abaixar aqui, né? Ó, é o canto inferior direito. Então aqui x2, agora eu estou medindo x2, né, que é a distância do canto inferior direito até a referência zero. Eu tenho que ter aqui 600 pixels, ó, exatamente 600 pixels, que foi
o parâmetro, o número, pessoal, que eu coloquei para x2. Agora eu vou girar a régua. Vamos conferir agora y1. Em y1, nós colocamos o número 240. Então, y é essa linha daqui, ó, que faz referência ao ponto 0 até aqui, ó. Então, posicionando a régua, aonde é o ponto 0 do y1? Aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu vou colocar a régua aqui no ponto 0 para poder medir. E aqui, quanto é que deu, pessoal? Pergunto a vocês, ó. 200, 210, 220, 230, 240. Então, eu tenho aqui do ponto 0, o y1, do ponto 0 até a referência, eu tenho exatamente 240 pixels. Ó. E no y2, essa reta aqui, a referência não é mais o canto superior esquerdo, é o canto inferior direito para y2. Tem que dar 460 pixels. Eu nem precisaria deslocar a régua, né? Porque aqui ó, é a mesma coisa, mas, enfim, para ficar um negócio mais bonitinho, ó, vou medir aqui no canto direito, canto inferior direito, né? Quanto é que tem lá? 460 pixels. 460 pixels, exatamente aqui batendo ó, na borda aqui do retângulo. Então, fazendo aqui, para terminar o vídeo, fazendo alguns exemplos finais. Uma vez sabendo disso, pessoal, eu começo agora a manipular o tamanho desta figura que eu desenhei, desse retângulo, de forma inteligente agora. Não mais de forma intuitiva. Então, eu digo para vocês o seguinte, eu quero diminuir para cá, ó, em 20 pixels. Aonde que eu tenho que mexer para diminuir aqui em 20 pixels? Somente esse lado aqui. Obviamente, como eu vou mexer com essa linha horizontal e eu vou mexer o lado inferior direito do retângulo, eu vou mexer no parâmetro x2. Então aqui, ó, eu vou tirar 20 pixels, pintar. Certo, pessoal? Então aqui diminuiu 20 pixels e diminuiu um pouco a largura do retângulo. Eu quero tirar aqui 30 pixels. 40, vai dar 40, estava em 610, ó, aqui, 570 pixels, 550, 560, 570. Da mesma forma, ou quase parecido com isso, acontece no parâmetro y, né? Vamos dar uma mexida no parâmetro y. Então, assim, vamos pegar o parâmetro y1 primeiro e depois y2. Já vou deixar posicionado aqui a reguinha. y1, né? Primeiro lugar. Posicionar aqui no 0 de novo. Canto, agora é o canto superior esquerdo, né? A referência de distância, né? Então agora eu quero diminuir, né? Esse retângulo, eu quero diminuir ele aqui para baixo. Eu quero tirar um pouco aqui, eu quero tirar 20 pixels aqui de cima aqui, e aí vai diminuir, consequentemente, a altura do retângulo. Então, como a linha é assim, a linha é vertical e eu estou no canto superior direito, eu vou mexer no parâmetro y1. Eu quero aumentar ou diminuir a distância do retângulo, do canto superior do retângulo, em relação ao ponto aqui, a referência 0. No meu caso aqui, eu vou diminuir o retângulo, mas para diminuir o retângulo eu tenho que aumentar aqui a distância. A régua já está me dizendo isso. Por quê? Porque o y, ele cresce para baixo. Certo, pessoal? É isso que dá nó na cabeça dos programadores, nessa classe Canvas. Na hora de mexer no y. O y, ele cresce para baixo, vocês se lembram? Ele aumenta para baixo e ele diminui para cima. Então aqui, como eu quero aumentar a distância, obviamente vai diminuir o retângulo, né? Eu quero aqui aumentar essa distância. Essa distância atual de y1 em relação ao ponto 0 é 240. Então, obviamente que eu vou aumentar aqui em 20 pixels. 250, 260. Pintar, ó. Diminuiu um pouco o retângulo. Eu quero aumentar mais essa distância, mais em 20 pixels. Então, eu vou aumentar o parâmetro y1 em mais 20 pixels. Ó. E assim vai, pessoal. Agora, eu quero
mexer no parâmetro y2. Né? Agora eu vou mudar a régua aqui, para o canto inferior direito. Eu tenho quanto aqui? Eu tenho 460 pixels. Né? No canto inferior direito, né? No caso agora é aqui, é essa borda aqui, que é o y2. Está indicando aqui, né? Então eu quero diminuir, né? Vamos tirar aqui uns 30 pixels. Então, como eu ia dizendo aqui, eu vou diminuir a distância em relação ao ponto zero de y2. Aqui, vou diminuir. Então, eu vou diminuir aqui, Vamos diminuir 30 pixels. Está em 460. 50, 40, diminuiu aqui para 410, e 20 e 30. Exatamente 430 pixels. Tá? Então, assim, pessoal, funciona desta forma, assim que a gente desenha figuras, utilizando a classe Canvas, na linguagem, utilizando Lazarus IDE e Pascal. Agora, existe determinados parâmetros que se eu colocar aqui, não vai aparecer nada, obviamente. Dado essas informações que eu acabei de passar, se eu colocar aqui, por exemplo, esses parâmetros aqui todos iguais, 310, 280, pintar. Sumiu o triângulo, porque não há referência de distância aqui. Eu simplesmente zerei. Seria a mesma coisa que colocar aqui, zero em tudo, pintar. Não aparece nada também. Então tem que ter uma certa proporcionalidade entre os parâmetros, entre os números de parâmetros, para poder aí desenhar de forma correta. O que eu vejo é que, principalmente aprendiz de programação, aprende isso de forma intuitiva, aí vai lá no Lazarus, ou até no Delphi, por exemplo, tenta desenhar ali, bota qualquer número aleatório nos parâmetros e não sai o resultado esperado. E aí a pessoa até acha que o compilador, a IDE não está funcionando direito, mas na verdade ela não entendeu com profundidade como funciona esta classe. Então aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, tá? Se eu colocar 100 e 100, né? 100 e 100, pintar, eu vou ter aqui um retângulo colado aqui, no parâmetro 0, né? Ele está colado aqui porque eu não informei nada, né? Aqui embaixo aqui, parâmetro 0, distância de y e x2, né? Como eu não informei nada, ele aparece ali colado, né? Então, para descolar ele dali, eu tenho que botar aqui, por exemplo, o dobro, né? Para ter uma proporcionalidade, se eu colocar o dobro aqui, 200, 200, porque se eu colocar 100, 100, vai zerar. Não vai aparecer nada também. Então, colocando aqui, o mesmo retângulo, com o mesmo tamanho, porém descolado do ponto zero. E com as distâncias aqui corretas, né? Aqui eu tenho 100, né? 100 pixels. Aqui eu também tenho 100 pixels, né? Nem vou medir com a régua porque não é necessário. Vocês já entenderam o espírito da coisa aqui, né? Se for tirar as medidas aqui, eu vou ter aqui 200, do canto inferior direito, vou ter 200 pixels e aqui a mesma coisa, 200 pixels. Certo, pessoal? Eu acho que deu para entender, né? Como funciona essa classe. Beleza, pessoal? Então por hoje era isso. Abraço a todos e até o próximo vídeo.